Hoje vamos falar, né, continuar nossa série aqui no canal sobre arquitetura de software e eu acho que esse papo aqui vai te ajudar demais a dar uma destravada aí no seu pensamento sobre esse assunto, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, uma pergunta que eu recebi bastante, né, nos últimos vídeos, né? Lembrando que isso aqui é uma sequência de outros vídeos aqui no canal sobre arquitetura de software, beleza? Tem uma playlist completa aqui no canal. Que é o seguinte, né? Todo mundo pedindo ali um conteúdo mais prático, questão de código e etc, tá? Eu ainda não trouxe esse conteúdo porque eu quero explicar algumas coisas antes que eu acho que são muito mais importantes do que o código lá no final, tá? Lembrando que no primeiro capítulo, né, vamos dizer assim, dessa nossa série sobre arquitetura de software aqui no canal, eu comentei que arquitetura de software é muito mais do que, na verdade, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com nome de pasta, certo? Que a gente coloca lá no VS Code e etc, tá? Por quê? Vai muito mais além, é questão de você entender responsabilidade, questão de entender o propósito de cada camada e etc, tá? Então, pensando nisso, eu faço a seguinte pergunta para você. Será que o seu projeto precisa de seguir uma arquitetura de software, tipo uma Clean Arc, uma hexagonal, que é a Port Adapters, né? Ou uma Onion? Será? Eu acho que essa pergunta ela é muito importante e que a gente precisa refletir bastante sobre ela, principalmente quando você está no início de um projeto, tá? Mas não só no início, né? Muito mais no início, né? Quando um software está iniciando, mas durante o desenvolvimento também. Então, na maioria das vezes no dia a dia, você vai acabar entrando num projeto, numa empresa que já tem um projeto que está rodando, certo? Então, são poucas as vezes ali que a gente vai ter essa oportunidade de criar algo do zero, certo? Ou participar dessa criação ali do start inicial do projeto, certo? Tá. Uh, Como você sabe, né, recentemente, como eu comentei, eu comecei a trazer conteúdo sobre arquitetura de software aqui no canal. E se você quer aprofundar mais sobre esse assunto, recomendo que veja os vídeos anteriores a esse aqui, beleza? Tem muita informação relevante. Mas voltando aqui, eu percebo que muitas pessoas ainda têm, né, muitas dúvidas sobre o que de fato é uma arquitetura de software, como eu estava falando. E aí eu quero trazer uma analogia aqui, tá? Que eu acho que vai ficar bem mais claro para você, que já tem uma ideia do que seja e quer consolidar essa ideia, né, ter mais uma opinião ali para agregar, e para você também que ainda não sabe, né, ainda não tem essa clareza do que seria uma arquitetura de software, né? Então, vamos lá. Eu quero que você imagina que você ali, né, vai construir uma casa, certo? Uma casa simples, tá? Uma casa. Então, vou colocar aqui, diminuir o tamanho aqui. Vou colocar aqui uma casa simples, tá? Que ela vai ter ali, uh, sei lá, dois quartos, vai ter um banheiro, vai ter uh, uma sala e uma cozinha, né? Tá, é uma casa bem simples, né? Imagina que é uma casa bem pequena, os cômodos pequenos aqui, os quartos pequenos, e é isso, tá? Beleza, o terreno é tranquilo, tá? Então o terreno aqui não é um terreno acidentado, terreno não é acidentado. Então isso aqui seria né, basicamente um projeto bem simples, né? Então um terreno tranquilo, sem muitas preocupações ali, terreno plano, uma casa simples, pequena, com poucos cômodos e os cômodos simples, tá? Beleza. Essa casa aqui ela não tem muita complexidade, certo? Daí eu te pergunto, você precisa de um arquiteto para projetar essa casa? Essa é a minha pergunta para você. Você precisa de um arquiteto aqui? Bom, claro, né? Se você puder contratar um arquiteto, seria muito bom. Mas, há necessidade? Não, certo? Isso daqui, você simplesmente poderia chamar, né, um pedreiro, explicar para ele o que você precisa e ele vai fazer ali sem muitos problemas, certo?
Lembrando que é uma casa simples, poucos cômodos, cômodo simples e um terreno não complexo, né? Então, sem muita dificuldade, certo? Daí vem outra pergunta. Por você não ter contratado um arquiteto para projetar essa casa aqui, essa casa ela tem uma arquitetura? A resposta é sim, né? Com certeza. Por mais que você não tenha um projeto de arquitetura feito por um arquiteto, o pedreiro seguiu alguns padrões, certo? Por mais que talvez nem ele saiba. Beleza? Um projeto pequeno, né? Talvez até médio porte, né? Isso daqui, só voltando, né? Isso daqui é exatamente o que acontece com um projeto de software, tá? Um software é exatamente isso daqui, beleza? Então o que acontece, né? Num projeto pequeno, talvez até um médio porte ali, dependendo do caso, né? Depende muito, né? Mas vamos falar de uma forma mais geral, você não vai ter necessidade de trabalhar em cima de uma arquitetura como uma CleanArch, por exemplo, certo? Mas isso não significa que você não esteja seguindo alguns padrões de arquitetura, tá? Como boas práticas também, Solid e etc, certo? São coisas que quando você está trabalhando com arquitetura de software, elas fazem total sentido e você vai precisar bastante delas. Principalmente os conceitos do Solid ali, principalmente a inversão de dependências. Lembrando que tem vídeos, né, no plural, sobre injeção de dependência e inversão de dependência, qual a diferença dos dois e etc. Se você quer aprofundar mais também, eu vou deixar o link aí nos comentários, né? Mas voltando aqui, quando você trabalha de fato com arquitetura, então tudo isso ele meio que vem de forma orgânica, certo? Entender o Solid, trabalhar com os conceitos do Solid na prática, tanto a nível de arquitetura quanto a nível de código, boas práticas, clean code e etc, tá? Don't repeat yourself, o Yagni e, né, muitos outros aí, boas práticas, muitos outros padrões, certo? Então, consegue entender o paralelo que eu fiz aqui? Porque isso daqui, pra mim, é o mais importante, tá? Do que, de fato, sair codando, sair criando seus códigos ali, criando suas pastas, que você vai chamar de camadas, mas talvez, por não entender o core aqui, talvez nem dá para chamar de camadas, talvez um projeto que nem tenha tantas pastas assim, aparentemente não esteja tão organizado, talvez vai ter uma coesão muito maior do que o seu, que tem várias pastas ali e cada uma está ferindo vários conceitos de boas práticas, conceito de comunicação entre camadas, responsabilidade, etc. Certo? Então, não adianta nada você tentar começar a utilizar a arquitetura de software sem entender esses conceitos básicos. Por isso que é o que eu estou trazendo aqui de início nessa série, né, vamos dizer assim, aqui do canal. Show? Tá. Dito isso, você no início, né, principalmente no início, mas não só no início de um projeto novo, você vai precisar tomar decisões, tá? Ou você junto com o seu time, ou outras pessoas do seu time ali que talvez tenha mais senioridade que você, enfim, alguém vai ter que tomar essas decisões, tá? E não tomar essas decisões também é uma decisão, beleza? Então vamos lá. Agora, eu quero que você imagine um outro cenário, tá? A gente vai pegar um outro cenário aqui agora. Então agora imagina, eu vou até colocar um traço aqui, ó. E outro cenário, outra coisa, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai criar uma casa aqui. Imagina que você vai criar uma casa, né? Você vai construir a sua casa ali. Vai ter 5 quartos. Vai ter 3 banheiros. Vai ter 2 salas. Vai ter uma cozinha industrial, sei lá, uma cozinha gigante. Vai ter uma sala de jogos. Enfim, a casa dos sonhos aqui, não é uma mansão, né, que você está construindo. Enfim, aqui você pode ter bem outras coisas aqui, né? Então, mais coisas aqui. Agora eu te pergunto, você consegue imaginar construir algo assim, do zero, sem planejamento? Sem um arquiteto? Você consegue construir uma casa? Você consegue imaginar você construindo uma casa desse porte, desse nível de complexidade, sem um arquiteto, sem um projeto? E lembrando, tá, galera? Eu tô falando arquiteto aqui, mas obviamente, né, no projeto real, assim como projeto de software também, vão ter muitos outros profissionais envolvidos, certo? Eu tô citando o arquiteto aqui porque a gente tá falando de arquitetura de software, beleza? Mas, obviamente, tem muitas outras pessoas envolvidas aqui. Mas,
Bom, eu particularmente não consigo imaginar esse projeto aqui sem um bom planejamento. Pois, imagina só, é um projeto bem grande, um projeto de uma escala bem grande e que envolve muito tempo e muito dinheiro. Então, quanto mais bem planejado ele for, melhor, certo? E com o software, de novo, traçando um paralelo, é a mesma coisa. Quando você precisar utilizar uma arquitetura, você vai sentir essa necessidade, tá? Pois antes disso, até você não precisar, enquanto você não precisar, aliás, enquanto você, falei certo, né? Quando você não está precisando ainda, você vai achar, você vai ver os vídeos aqui, quando estiver mostrando questão de código, você vai ver, falar, mas cara, mas parece que é muito over-engineer, né? É engenharia demais, né? Para pouca coisa. E talvez seja, por quê? Porque eu vou te dar um exemplo aqui, um exemplo simples para te contextualizar sobre os conceitos que a gente vem abordando, só que mais na prática, certo? Então, pô, você vai ver muito... tem vídeos aí, por exemplo, do Rodrigo Branas, né? Que é um mestre quando se fala de desenvolvimento de software, mostrando como que ele... aplicando vários conceitos de arquitetura de software, utilizando um to-do list, por exemplo. Certo? Se você vai olhar aqui e falar, pô, eu preciso de uma clean arc para criar um to-do list? Não, óbvio que não. Você não precisa, né, para criar um to-do list. Mas ele pegou o exemplo de to-do list e aplicou os conceitos de arquitetura de software, solid, boas práticas, etc. Certo? Então, se você está olhando esse tipo de vídeo, esse tipo de tutorial, e tá vendo que, putz, tá pensando assim, putz, mas é demais, é muita volta para pouca coisa. Então, meu camarada, você ainda não chegou no momento que você precisa disso, certo? Você vai ficar imaginando que, pô, é como se fosse matar uma barata com a bazuca, certo? Então, vai resolver? Vai, mas não precisava de tanto, né? Então, é isso, tá? Isso aqui é o que espero que tenha virado uma chave aí na sua cabeça, como virou na minha quando eu entendi esse tipo de coisa lá atrás. Que isso daqui é muito importante, tá? Se você ainda não está sentindo a necessidade, é porque ainda não chegou a hora que você vai precisar disso daqui. O seu projeto ainda não precisa disso daqui, certo? Você pode seguir aquele padrão normal, tá? Você tem a pastinha SRC, aí tem a camadinha de services ali, que é as requisições HTTP, tem a pastinha components, a pastinha pages, e por aí vai. Pastinha store, se você estiver trabalhando com algum state management, enfim, pastinha context, sabe? Então, cara, isso aí vai dar super bem, tá? Para a maioria dos projetos aí, de pequeno até médio porte, eu diria. Mas, chega num nível, isso eu tô falando de front, tá? Isso também vale pro back. Mas, chega num nível que esse tipo de arquitetura, isso sim, isso também é uma arquitetura, tá? Por mais que seja simples, e por mais que você ache que não é, mas é sim uma arquitetura, mas é uma arquitetura bem mais simplificada, certo? Que resolve o problema, desde que você aplique esse tipo de abordagem num projeto que de fato faz sentido. Projeto de pequeno a médio porte, como eu comentei. Então, é isso que eu espero que você tenha entendido nesse vídeo. Fico à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários. Qualquer feedback também, positivo ou negativo, deixe nos comentários aí, isso ajuda demais eu entender o que vocês estão achando do conteúdo aqui do canal. Isso ajuda muito, de verdade mesmo. Então, todo mundo que puder deixar um comentário, eu agradeço de coração. Então, é isso, né? E lembrando que a gente tem o nosso Instagram, né? Eu vou deixar o link aí no comentário fixado também e na descrição, caso você queira seguir a gente lá. Eu vou começar a abrir caixa de perguntas lá, né? Então, provavelmente uma vez por semana ali eu vou fazer vídeos respondendo perguntas que me deixaram lá no Instagram. Então, é isso. Tem o nosso Discord também. Então, cara, o canal tá sensacional. Tem muita gente massa entrando todos os dias. E, cara, a comunidade tá muito da hora mesmo. Então, se você quer aprender mais, fazer o networking, recomendo bastante você entrar no nosso Discord, beleza? Então, galera, era isso. Valeu, falou, grande abraço e até a próxima. Back from the dead.